Boa noite a todos. Mais uma vez nós temos a oportunidade de louvar e glorificar o nome do Senhor e estudar mais um pouquinho a respeito da palavra de Deus, o que Deus tem a falar ao nosso coração. E sempre Deus fala mesmo através da sua palavra. E para nós é uma alegria muito grande estar aqui neste momento. Eu gostaria de ler o Salmo 100, que é um salmo já conhecido de todos nós. E ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi o Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nós temos visto o agir de Deus em nossas vidas, e a fidelidade de Deus ocorrendo de geração após geração. E Deus continua sendo Deus. Deus continua presente em nossas vidas. Deus continua iluminando os nossos passos e mostrando o que devemos fazer, que é a vontade dele em nossas vidas, e nós temos que cumpri-las. Nós vamos estar orando ao Senhor, pedir a Lohane que esteja dirigindo nosso Deus em uma oração de louvor e adoração. Senhor, meu Deus, muito obrigado por estar cuidando de nós. Senhor, perdoa nossos pecados, ó Pai. Eu estou vendo essa reunião, esse estudo bíblico, ó Pai, com forma de louvor ao Teu nome, Senhor. Fazemos isso em nome de Jesus, amém. Amém. Então nós vamos estar louvando ao Senhor nosso Deus com um cântico. Vamos estar cantando a música Teu Sangue. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça e pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai.
Nós vamos estar lendo o Salmo 126. O Salmo 126 é consolo para os que choram. É cântico de romagem, é um salmo bastante conhecido, mas todas as vezes que nós lemos estes salmos, ele nos traz uma mensagem nova, uma mensagem diferente. Deus sempre fala conosco através da sua palavra. Deus sempre demonstra o seu amor a cada um de nós. Nós temos recebido da parte de Deus as orientações necessárias. Nós temos recebido da parte de Deus a sua palavra. E o Salmo 126, ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Sabemos que a recompensa, com certeza, ela vem. A recompensa, ela vai chegar. E nós somos servos de um Deus todo-poderoso, um Deus justo, um Deus que tem demonstrado um amor verdadeiro a cada um de nós. E nós vamos estar orando, conversando com o Senhor nosso Deus neste momento, oração de louvor e adoração. Pediu Lucas que esteja vindo aqui fazendo uma oração de louvor e adoração ao Senhor. Nós vamos estar orando então com Lucas. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia, ó Pai, muito obrigado por estarmos aqui, ó Deus, louvando e glorificando o Teu nome, ó Deus. Muito obrigado por essa reunião de oração, que o Senhor esteja, ó Deus, falando aos nossos corações. Deus, esteja abençoando também a palavra, ó Deus, que vai ser falada pela boca do pastor, ó Deus, que o Senhor esteja iluminando através do Espírito Santo, ó Deus, que tudo que Ele venha falar venha ao encontro dos nossos corações. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. A palavra de Deus, Gênesis 12, do versículo 1 ao versículo 9, ele nos traz uma palavra maravilhosa e é nesse texto que nós vamos estar meditando nesta noite. Gênesis no capítulo 12, nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 9. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Então vamos ver o chamado de Deus, que Deus chamando Abraão, e as promessas que é feita a Abraão por parte de Deus. O texto nos diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Vamos orar ao Senhor, buscando a orientação do Senhor nosso Deus, para que Ele possa continuar
falando ao nosso coração, sua mensagem possa vir ao nosso encontro, transformando assim o nosso ser, a nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos estudando a Tua palavra, que o Senhor, nosso Deus, possa falar ao nosso coração, que a mensagem do Senhor possa vir ao nosso encontro, mostrando a realidade de vida, mostrando, Deus, o que o Senhor fez na vida daquele povo no passado e mostrando também que o Senhor fez e pode fazer muitas coisas também em nossas vidas. Nós agradecemos ao Senhor e assim nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Na terça-feira passada, nós falamos um pouquinho a respeito dos descendentes de Sem. Sem era um dos filhos de Noé. Tiveram os 3 filhos, que foi Sem, Cã e Jafé. E os descendentes de Sem construíram muitas cidades. E uma dessas cidades foi Ur. Segundo as escavações que foram feitas naquela região, encontrou até recibos com o nome de Abraão. Não sabemos se é o Abraão citado na Bíblia ou se era outro Abraão. Significa que o nome era um nome comum para aquela região. Então, de Ur, a palavra de Deus diz que Deus chamou Abraão, que ele era descendente de Sem, era chamado naquela época de Semitas, e depois o povo passou a ser chamado de Hebreu, por causa de Abraão, o Hebreu. Então o povo passou a ser chamado de Hebreu. Então Abraão, ele saiu da terra de Ur, não sei se dá para os irmãos ver, mas aqui fica Ur. Ele saiu subindo e depois ele desce até Arã, e depois ele desce de Arã até a região de Canaã. O mapa está ao contrário, mas depois, uma outra oportunidade, eu vou estar mostrando aos irmãos mais claro, que é que sai de Ur, vai até Arã e desce então para a região de Canaã. E Abraão anda mais ou menos 900 e poucos quilômetros até chegar à região de Arã. E esse texto nos fala que foi daqui que Deus o chamou nesse momento, nesta oportunidade, para estar saindo de Arã e indo então para a terra de Canaã, conforme o versículo 4 do texto, capítulo 12, que diz assim, Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Então, com 75 anos, ele sai de Arã, então, para a terra de Canaã. Nós observamos que o povo passou a chamar o povo hebreu, por causa de Abraão, que era o hebreu. E a pergunta que eu deixei aos irmãos na lição passada é como é que esse povo passou a ser chamado, então, de povo de Israel, que é o nome que nós observamos quando saiu do Egito. Aquele povo hebreu que estava no Egito, ele saiu do Egito e depois o povo de Israel estava no deserto. Israel surgiu por um povo nômades no deserto. Mas onde surge esse nome? Por que desse nome Israel? É interessante observarmos a história bíblica que diz que Isaac teve 2 filhos. Um chamado Esaú e o outro Jacó, Jacó era conhecido como um enganador. E no hebraico, a tradução do hebraico significa aquele que pega o calcanhar. Segundo a Bíblia, foi exatamente assim que aconteceu. Jacó nasce segurando o calcanhar do irmão gêmeo Esaú. Mesmo tendo seus defeitos, porque todos nós temos defeitos. Quem somos nós para julgar o outro? E Jacó também era um homem que tinha defeito, e muitos defeitos. Mas mesmo assim, Jacó ele lutava para fazer o melhor. Ele tentava fazer o melhor, mas por escolhas desastrosas, tanto dele quanto da mãe dele, tentando enganar Isaac para receber a bênção de Deus, ele teve que fugir da presença de sua família, uma perseguição do seu irmão Esaú, para não mais voltar. Quando ele estava ali na terra de Labão, ele voltava ali da casa de seu sogro, no vale de Jaboque, antes de encontrar com seu irmão Esaú, ele orou e passou a noite lutando com o anjo do Senhor, onde ficou uma sequela. Ele ficou manco de uma perna, mas ele conseguiu o perdão de Deus.
E ele conseguiu aquela paz que ele tanto procurava. E naquele momento Deus passa a chamar Jacó de Israel, que no hebraico é a junção de 3 palavras, Ish, Ra e El. Ish significa homem, Ra significa batalha e El significa Deus. O homem batalha com Deus. Jacó lutando com Deus. Jacó passa então a habitar as terras de Canaã juntamente com suas esposas Lia e Raquel e os seus filhos. Mas vale a pena voltar um pouquinho na história para buscar mais detalhes. A Bíblia fala que Jacó queria casar com Raquel. Então Jacó conversa com Labão e Labão diz: Jacó, você trabalha 7 anos e você pode casar então com a Raquel. No dia do casamento, o Labão leva a Lia no lugar de Raquel. Jacó fica muito contrariado porque ele amava muito a Raquel. E foi quando então o Labão disse: você pode tê-la se você trabalhar mais 7 anos. Então ele ficou ali por 14 anos trabalhando e teve o privilégio de casar com aquela que ele amava. E você pode observar que naquela família se inicia uma grande competição por parte das mulheres. Lia deu à luz a Rúben, Simeão, Levi e Judá. Quando a Raquel viu que não poderia ter filhos, ela ficou muito triste. O que poderia ser feito? Por isso ela entregou a Jacó a sua serva Bila. E Bila teve 2 filhos, chamados Dan e Naftali. Lia, vendo a atitude de Raquel, entregou então sua serva Zilpa a Jacó. E Zilpa deu à luz a Gade e a Zer. E por fim, Lia teve mais 2 filhos, Isacar e Zebulon. Raquel finalmente também teve um filho. Deu-lhe o nome de José. Esses foram os 11 filhos que nasceram a Jacó enquanto morava com Labão, pai de Raquel. Nesse tempo, ele teve 11 filhos. Jacó tinha também filhas, mas a Bíblia só dá o nome de uma chamada Diná. Quando nós olhamos no livro de Gênesis, no capítulo 34, versículo 1 e 2, fala que Diná saiu. Diná era filha de Lia, que ela dera a Jacó, para ver as filhas da terra. Siquém era o príncipe, filho de Amor, o Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, deitou-se com ela e humilhou. Jacó ficou muito triste. Os filhos de Jacó ficaram querendo eliminar Siquém. Mas o Amor conversa com Jacó e eles chegaram a uma conclusão. Simeão e Levi disse: nós vamos concordar se você der as suas filhas em casamento a nós, e nós daremos as nossas filhas em casamento aos seus filhos e tornamos uma mesma família. Só que vocês têm que circuncidar os homens, pois vamos tornar de uma mesma família, então tem que circuncidar esses soldados. Então, se quem concordou foi embora feliz, tal, chegou lá, circuncidou então os soldados. Pois bem, passado então, quando Jacó e a sua família já estava, passado alguns dias, os soldados sentindo dor, foi quando Levi e Simeão pegou da espada, juntamente com o exército, foi lá e eliminou todo o povo. Por isso que nós conhecemos, às vezes as pessoas falam que ele é leviano. Ele fala e não cumpre. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Então, quando Jacó e a sua família já estavam de volta a Canaã, Raquel teve outro filho. Isso aconteceu numa viagem. Foi uma viagem muito difícil para Raquel. E ela morreu ao dar à luz ao filho chamado que Jacó passa a chamá-lo de Benjamim. Mas o menino estava bem, mas a mãe veio a falecer. Jacó demonstrava um amor maior a José e Benjamim. E por providência de Deus,
Os irmãos de José vendem José como escravo para o Egito. Você pode perguntar, mas pastor, mas como assim providência de Deus vender o irmão como escravo? Você vai ver que a palavra de Deus fala que posteriormente houve fome na terra de Canaã e foi José que levou a sua família para o Egito para dar o alimento à sua família. Então foi uma providência de Deus levando José primeiro ao Egito, tornando José abaixo de Faraó. Era José que mandava, que comandava as plantações e as vendas dos mantimentos, compras de terras, tudo acontecia, tudo estava nas mãos de José. E foi quando passou o momento de fome, e Deus então, Jacó manda os filhos comprar mantimento no Egito e José reconhece os irmãos. Nós não vamos entrar no mérito da questão, porque nós estamos falando de um povo, de uma geração. Nós não vamos entrar no mérito da questão aí, mas foi quando então José conversa com o Faraó e leva toda a sua família para o Egito. Então Jacó, como nós falamos anteriormente, passou a ser chamado de Israel. Israel desce com seus filhos e servos para a terra do Egito. E esse povo foi crescendo e se tornou um grande povo. E passou a ser chamado povo de Israel. Por causa de Jacó, que Deus mudou o seu nome para Israel. Então observamos já que de semitas passou a ser chamado hebreu e agora passou a ser chamado de Israel. O crescimento desse povo tornou uma ameaça muito grande para os egípcios. Os egípcios começou a imaginar, esse povo está crescendo muito. Esse povo, como são fortes, eles podem a pouco tempo tomar o Egito. Então colocaram esse povo como escravo no Egito. E com o passar de 400 anos no Egito, os faraós já não lembravam mais de quem era José. E esse povo tornou-se escravo, cumprindo o que Deus havia falado a Abraão. Deus já havia falado desse povo a Abraão, do seu povo que seria escravo. Lá em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 13 e 14, em Gênesis 15, fala: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. Vocês lembram a saída do povo de Israel do Egito? Foram recebendo ouro, recebendo prata e saíram com grandes riquezas realmente ali do Egito. Então se cumpre a palavra de Deus. E depois que cumpre essa parte aí, Deus então chama Moisés para conduzir esse povo, chamado de povo de Israel, até uma terra que já era uma terra conhecida, a terra de Canaã. Por que eu digo que era uma terra conhecida? É a mesma terra que Jacó habitava com seus filhos. É a mesma terra que quando Jacó passou fome, o José levou Jacó para o Egito, ele estava em Canaã, ele foi levado para o Egito. Agora esse povo estava retornando para tomar posse daquela terra que já era deles. Esse povo então peregrina pelo deserto, 40 anos, por causa da desobediência desse povo, e também eles não entram, só entra Josué e Caleb na terra prometida, nem Moisés não entra porque desobedeceu a Deus também, ao invés de tocar ele bateu na rocha, eles não entraram na terra prometida. Então somente Josué e Caleb tiveram o privilégio de entrar nessa terra. Aí a nova geração daqueles que nasceram no decorrer daquela história ali no Egito. Pessoas que não estavam contaminadas com os deuses do Egito. Esses tiveram sim o privilégio de entrar na terra prometida. Lembrando que a terra de Canaã é a terra que foi comprada por Abraão. Abraão, ele passou então para Isaac para Jacó, e por causa da fome eles tiveram que descer então para o Egito. Muitas pessoas, ao lerem a palavra de Deus,
onde o povo de Deus entra na terra guerreando, expulsando aquele povo que ali habitava, as pessoas começam a pensar e perguntar, mas como Deus pode ser tão injusto assim? Pois o povo vivia tranquilamente e de repente são expulsos daquela terra em que eles estavam vivendo. Eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho. Aquela terra foi adquirida por Abraão. Abraão era um comerciante, ele ganhou muito dinheiro, ele comprou muitas terras. E aquelas terras foram passadas para os filhos, netos. Então aquelas terras eram de direito do povo de Israel. Mas nós temos que lembrar que aquelas terras foram compradas por Abraão, passado a Isaac, posteriormente a Jacó, e aquele povo que era descendente de Cã, que habitava nas regiões ali, eles invadiram as terras dos descendentes de Sem, os semitas. Então aquela terra passou a ser chamada de Canaã por causa dos descendentes de Cã, que anteriormente passaram por ali. Depois Abraão comprou, fugiram e depois eles retornaram então para aquela terra. Estavam invadindo as terras dos descendentes de Sem. E os semitas, que passaram a ser chamados hebreu e agora Israel, estavam reivindicando a terra de volta. A terra era deles. O que esse povo de Israel estava fazendo era tomando posse de uma terra que já era deles por herança. Deus havia prometido a Abraão, e Deus deu condições de Abraão adquirir aquelas terras. Pois bem, vamos ver como foi esta entrada na terra prometida. Como foi que esse povo conseguiu entrar na terra prometida? Mas essa entrada na terra prometida, divisões das terras, nós vamos ver na próxima terça-feira, no nosso próximo estudo. Então, no próximo estudo aí, vocês estejam estudando a palavra de Deus, nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa conquista da terra, a conquista de Jericó, a travessia do Rio Jordão, a conquista do Jericó, e depois a divisão das tribos. E nós vamos caminhando e vendo também as divisões dos reinos posteriormente, mas nós vamos parar por aqui. Eu gostaria de estar orando com vocês, oração de louvor ainda ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, porque as Tuas promessas estão cumprindo. Nós agradecemos pela vida dos Teus servos, Teus filhos, que estão espalhados pela face da terra. Nós agradecemos pelo dia que passamos, pela noite que se inicia, pelo descanso também que o Senhor irá nos dar. E agradeço pela Tua palavra, e agradeço pela vida dos nossos irmãos e todos que estão participando neste momento do nosso estudo bíblico. Que o Senhor nosso Deus continue nos abençoando, e eu agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Agradeço a participação de todos, que Deus continue os abençoando.